Mesmo. Para certo. Boa noite, pessoal. Meu nome é Gilberto Sudré. Estamos começando aqui mais um SecurityCast. Hoje, o tema do SecurityCast de hoje é sobre botnets. Nós vamos conversar um pouco aí sobre essas redes de computadores, né, que trabalham aí para ataques ou para distribuição de spams. Eu vou convidar então o pessoal da noite que está participando comigo aqui do SecurityCast, que dividem comigo o SecurityCast. Meu nome é Gilberto Sudré, eu sou professor do Instituto Federal de Educação do Espírito Santo, do IFES, aqui em Vitória, Espírito Santo. E aí vou dar a palavra agora para o Giovanni, está aqui na ordem aqui, para se apresentar aqui o pessoal. Falou, Giovanni, um abraço. Alô, boa noite, pessoal. Meu nome é Giovanni, eu sou pesquisador na área de segurança e estou aqui com vocês para participar e contribuir com o que for possível aí. Tamo aí. Passar a bola agora para o Gustavo Roberto, Opa. se apresentar aí. Boa noite, pessoal. Meu nome é Gustavo Roberto. Trabalho na empresa Outview, sou analista de segurança lá. E vamos tentar aí explorar o que esse mundo das botnets tem para nos dar, né? Vamos lá, o próximo, o Martinelli, né? Isso. Boa noite, pessoal. Muito obrigado por estarem assistindo a gente aí. Meu nome é Gustavo Martinelli, eu sou advogado, pesquisador de direito digital. Estou aqui para dar uma visão mais jurídica do assunto de botnets. Legal. Bom, vamos então começar aqui nosso bate-papo, dando uma introdução aqui sobre o que é botnet. O bot é um programa que é capaz de se propagar pela rede, né? Tem mecanismos de comunicação com um controlador, que normalmente fica na mão de uma pessoa que infectou várias máquinas aí, e aí chama ele do computador infectado de um computador zumbi, né? Então esse programa se propaga por vários outros computadores, e aí, através de exploração de alguma vulnerabilidade, uma página web, um download de um aplicativo, um e-mail, e aí, a partir desse momento, essa máquina fica infectada e faz parte de uma rede de robôs, né, que se chama de botnets aí, em relação a isso, com milhares de computadores infectados. Então, essa é a ideia inicial. Vou já abrir aí para o pessoal participar aí do ambiente aí. Fica à vontade, quem quiser começar a participar aqui com a gente. Ô Gil, Vamos lá, pessoal. Perguntas e respostas já está aberto para o pessoal, já, né? Então, pessoal, quem vai se manifestar aí, né? Então, pessoal, falando assim ainda dos aspectos gerais da botnet, ela assim, normalmente é uma coleção de agentes de softwares ou robozinhos que eles fazem, eles trabalham autônomo, né? Eles não precisam de ninguém, em princípio, para estar fazendo o trabalho deles. Normalmente eles são associados a softwares de uso malicioso, tipo malware, essas coisas, e na maioria das vezes elas são controladas por um mestre, digamos assim. Normalmente esses caras estão em canais de IRC, e tem vários tipos de botnets, né, e estilos. Por exemplo, você consegue encontrar desde agentes simples até botnets bem complexas, utilizando PHP e outros tipos de software aí. Então, e a botnet tem uma questão interessante, que é o seguinte: para quem é dono de uma botnet, quanto mais máquinas o cara tiver nessa botnet, então mais o cara vai ser reconhecido pelos amigos deles que tem botnets. Tipo, o cara, eu tenho mais máquinas infectadas que todo mundo. Então, isso aí também é uma coisa meio de ego dos caras. E quanto mais botnets, teoricamente, o cara pode fazer várias coisas. Por exemplo, o cara que tem muita máquina zumbi ativa pode alugar essas máquinas para o envio de spam, para o envio de, por exemplo, daqueles links de phishing, né? Então,
a botnet pode ser uma coisa bem rentável. Pode usar a botnet também para aqueles pool de votação, aí eu quero vender, se eu tenho um concurso na internet, amigos votem em mim, aí eu vou e alugo a botnet para a botnet poder votar e sair com máquinas diferentes, IPs diferentes, lugares diferentes, de browsers diferentes, e eu acabo ganhando o concurso ilicitamente, assim. Também dá para fazer pela botnet. É verdade. E existem botnets ainda com fins, assim, por exemplo, angariar likes no Facebook, ou curtidas de posts, ou coisas desse tipo, para dar mais ênfase no artigo que alguém queira, né? Tipo, o cara de uma revista famosa escreveu um artigo e quanto mais pessoas votarem nesse artigo, mais ele vai ter relevância no Google e mais as pessoas vão procurar. Então, uma botnet seria bem útil nesse aspecto aí. Pessoal, pode falar. eu não sei se alguém já teve a curiosidade, mas uma vez eu fiz um sitezinho em PHP mesmo, normal, e coloquei aquele código para pegar o IP, navegador do cliente, sistema operacional, aquelas informações que você consegue ter do cliente que a página pode pegar, o código PHP. E eu deixei quieto no site, assim, não divulguei a URL para ninguém, nem publiquei no Google, nada. Assim, aliás, era um PHP em branco, que só fazia isso. E aí eu começava e mandava para o meu e-mail. Eu comecei a receber e-mail, quando eu pegava a URL, né, quem estava clicando eram os bots do Google, para poder mapear o site, mesmo que eu não tenha publicado, não tenha nenhum meta search para poder indicar o site, o Google fica varrendo. E eu lembrei de uma estatística que diz que hoje tem mais bots na internet do que usuários de internet propriamente dito. Isso é verdade. Mas você poderia, por exemplo, excluir ele da pesquisa do Google, teoricamente, adicionando uma cláusula lá no robots.txt. Aí ele faz com que ele não passe por esse arquivo. Mas é bom, de certa forma, para fazer a pescaria, né? Você fica lá vendo quem acessou seu site ou como determinado tipo de acesso veio. Para estudo, isso aí é interessante, esse código aí. Legal. Pessoal, a gente está sem o acesso aqui ao ambiente de perguntas e respostas, mas a gente vai estar fazendo as perguntas lá pelo nosso perfil do Facebook, no facebook.com/seccast. Então, quem estiver nos assistindo aí, quiser fazer alguma pergunta, mandar alguma... A gente está monitorando lá pelo comentário lá do post que eu acabei de fazer, chamando para o SecurityCast dessa noite. Né? Beleza. Alguém quer fazer mais algum comentário? Uma outra coisa que eu acho importante das botnets é que elas sempre precisam de acesso. Então, desculpa generalizar, mas elas, via de regra, vão precisar de acesso à internet para poder se contactar com quem controla elas. E existem vários métodos desse tipo de comunicação, inclusive botnets em que o agente está instalado junto do browser, como uma extensão lá do browser que usa o acesso à internet que o browser. Então, se alguém der um PS ou olhar quem está usando, quem está consumindo a internet da máquina, vai ver, o Internet Explorer está consumindo, ou o Chrome está consumindo, e na verdade essa extensão acaba sendo uma botnet que está trabalhando na máquina e usando o browser para poder se comunicar com o controlador dela. Legal. Bom, na questão de uso da botnet para questões financeiras, né, alguém tem conhecimento de alguma botnet para fazer, por exemplo, a parte de mineração de bitcoins? Não só existe para mineração de bitcoins, como também para minerar cartão de crédito, digamos assim. Tem máquinas que ficam constantemente varrendo a internet, se comunicando com outras máquinas para ver se descobrem cartões de créditos válidos e tal.
É um, é um trabalho bem interessante, assim, os caras gastaram bastante inteligência desenvolvendo esse tipo de código, né? No caso E de. normalmente, assim, só complementando Uhum. aqui, existem canais de IRC voltados só para, digamos assim, ladrões de cartão de crédito, né? O cara manda um comando de lá do canal de IRC, a botnet atende e começa a procurar por falha, por DORC ou alguma coisa do tipo. E todas essas informações que a botnet consegue coletar, que as botnets conseguem coletar, ela joga lá no canal de IRC para o pessoal poder olhar, para os donos da botnet, no caso, né? Falando um pouco mais detalhadamente, Gustavo, o IRC é o único canal de comunicação dos bots com o controlador ou normalmente existem outras formas de fazer isso? Olha, tem como disparar comandos via Twitter, monitorar a saída da botnet com WhatsApp, então a inteligência em torno disso cresceu bastante ultimamente. Tem até botnets que usam aquelas técnicas de convert channel para poder passar as informações, tipo um ICMP túnel, um DNS túnel, para poder passar o controle. É interessante. Essa comunicação normalmente é criptografada ou é uma comunicação mais aberta? Normalmente criptografada, mas varia de quem está construindo a botnet. Normalmente o cara já vai fazer, já vai ter preocupação de fazer a botnet para fazer bypass de antivírus, para poder fazer um covert channel. Não certamente vai usar um método de criptografia qualquer. As botnets gringas, digamos assim, são bem evoluídas nesse quesito aí. Já as brasileiras são bem ruins. Mas funcionam, né? Acima de tudo. Bom, e assim, tinha visto, fiz algumas pesquisas aí sobre valores, né, de aluguel de botnet. Eu vi algumas tabelas que não sei exatamente se são verdadeiras, mas algo em torno de $400 você consegue alugar por algumas horas uma rede de botnet aí para fazer aquilo que você imagina, né, o que você quiser. Alguém tem um conhecimento se esse valor é esse mesmo? Se tem alguma coisa diferente disso? Aí, black market, eu não sei não, hein? Né? Eu realmente estou por fora desses valores aí. Mas Bom, então, cara, interessante. a botnet, na verdade, ela foi uma evolução natural dos vírus, digamos assim. Os vírus só se propagavam, tipo, ia se replicando, aí isso foi considerado malwares de primeira geração, digamos assim, né? Depois vieram os worms e os trojans, que esses já eram bem mais chatos de combater, porque eles se espalhavam com bastante frequência. E hoje em dia vem Trojan e botnet junto. O Trojan se aloja na máquina, baixa o loader, né? E a partir dali começa a conexão com uma botnet. Aí começa a festa, né? Ela vai infectando o que vê pela frente, envia links de phishing e a pessoa acaba clicando e é infectada, e é esse ciclo que a gente já conhece de ataques. Então, nessa forma de ataques, Gustavo, né, na relação de formas de ataque, normalmente o ataque ele acontece por phishing ou por uma questão de exploração de algum tipo de vulnerabilidade? Tem alguma coisa que é mais comum? Até já pensando na questão de ação de combate, né? Ou seja, de como é que faz o combate desse tipo de ataque ou de infecção. Então, a grande maioria que eu tenho visto hoje, até estou estudando um caso aí, o que acontece? Eles vão e infectam um site em WordPress, por exemplo, e colocam lá um clone exato do Adobe, do download do Adobe Flash Player, né? Aí o cara baixa aquilo ali, acreditando que ser um arquivo original, porque parece muito, muito, muito.
e a partir dali o cara já tem um bicho instalado na máquina. E dali ele vai baixando as atualizações da botnet, digamos assim, tentando infectar outros computadores. Desculpa aí, Roberto. Ô, Gustavo, pode Fala, cara, continuar. pode falar. Que eu tenho percebido, não sei se vale a pena, até se existe, e eu não estou sabendo, as pessoas me corrijam aí. Eu tenho percebido botnets atuando em níveis diferentes. Botnets voltadas para percepção do usuário, que vão pegar por phishing ou usando qualquer técnica de engenharia social para forçar o cara a instalar o malware, e algumas outras botnets que seguem bem aquela ideia de worm, que saem se espalhando e ao invés de só infectar, elas acabam sendo uma botnet de command and control. Eu tenho visto muito em alguns ambientes que eu acompanho, uma atividade muito intensa em cima, por exemplo, do último bug que teve do NTP. Então eu vejo muita botnet tentando se espalhar em cima do NTPD, que, vamos dizer assim, é o worm, como igual o Gustavo estava falando, que acabou se evoluindo do Trojan, os worms também acabaram usando a ideia de command and control para poder ser operada remotamente. Então acaba indo muito assim, atacando um pouco de serviço e um pouco do usuário final também. Acho que o usuário final é o mais fácil de atacar. É verdade, cara. Normalmente... E hoje em Pode falar. dia, assim, a evolução das botnets foi mais ou menos o seguinte: tinham a botnet centralizada, que elas funcionavam mais no ambiente IRC e em HTTP de uma forma geral. Em IRC a gente pode citar, por exemplo, o Agobot e HTTP o Zeus, botnets que eram descentralizadas, que é o Waste, que é o Fatbot e a Overnet, e depois surgiram as mais novas aí, que estão em atividade, bastante atividade, são as botnets híbridas, que é uma evolução do Zeus e uma evolução de uma botnet chamada SpyEye, que é bem agressiva. Todas elas são CIC, né? Aceitam comandos remotos e tem vamos dizer assim, uma gangue por trás disso aí que controla essas botnets mais barra pesada. Normalmente, as que eu tenho visto, a maioria são da China. Essas botnets, na questão de envio de spam, né, ainda continua sendo utilizada para isso também? Certamente. Ainda manda muito spam. Você tem uma ideia que eles enviam bastante spam, bastando olhar a caixa de e-mail do Gmail, né? Você pode apagar lá que sempre vai ter tipo mais de 50 spams por dia. Pelo menos a minha caixa é assim, que meu e-mail já é um pouco antigo, mas eu recebo, cara, infinitos, né, links para botnets, para Trojan e aquelas porcarias lá, aqueles scammers, né, que o cara manda, sou o príncipe da Nigéria e me mande sua conta, e aquela velha história lá. Mas olha só, o botnet para spam, na verdade o bot para spam, ele utiliza OpenRelay ou ele mesmo é um OpenRelay? Não, normalmente ele usa a estrutura de envio que o próprio usuário já utiliza. Então, você tem um cliente configurado na sua máquina, ele vai mandar como se fosse você. Então ele não cai nesse problema de OpenRelay, ele vai pelo relay que você já tem. Inclusive se o SMTP out, o que tiver lá, ele vai embora. Não, mas por exemplo, se eu tiver um SMTP que eu alugo como servidor SMTP, se for uma enxurrada de e-mails, ele vai me barrar. É por isso que o OpenRelay tem esse risco. O OpenRelay ele não filtra, pode mandar quantos e-mails eu quiser por ele, que ele não vai pedir nem autenticação para enviar. Eu consigo até mascarar o remetente. Mas aí que está o negócio legal da botnet. Você está falando de um usuário. Se a minha botnet tem 1000 nós ou tem 1000
robôs espalhados, a falha de um não vai comprometer o resultado final do meu objetivo, que é mandar um monte de e-mail. Acaba que com a implantação de alguns controles quase que generalizado pelos servidores de SMTP, tipo SPF, Domain Keys, acabou dando uma diminuída na possibilidade das botnets entregar o e-mail diretamente. Então acaba que a botnet precisa entregar o e-mail para o SMTP que o usuário está usando. Então dá uma dificultada, mas pelo tamanho que as botnets têm, a probabilidade de ter sucesso é muito grande. Então, só corrija aí, Gustavo Roberto, se eu estiver falando abobrinha aí, mas o que eu tenho visto é mais ou menos isso. Não, é por aí mesmo, cara. Isso está certíssimo. A mudança da porta de 25 à porta 587 também diminuiu um pouco essa possibilidade de spam pelo usuário. Na verdade, ele teria que usar realmente um sistema do próprio usuário da máquina para isso, não? É exatamente isso que eu falei. Ó. A mudança da porta ou até controles de tipo o SPF e o Domain Keys inibe o bot entregar diretamente, mas ele entrega pela estrutura que o usuário tem. Se você tem um Outlook instalado e configurado na sua máquina, com a senha salva do seu SMTP Out, ele vai fazer uma DDE para o seu Outlook e vai enviar. Então não tem do que correr, porque o seu cliente de e-mail está configurado para enviar e-mail. Então vai continuar a conseguir mandar e-mail tranquilamente. Legal. Mais algum comentário, pessoal? A gente não tem perguntas. Mais uma vez, pessoal, quem quiser mandar perguntas, que estiver assistindo a gente aqui, o canal é lá no Facebook, no facebook.com/seccast. Tem lá no comentário do perfil. Quem quiser mandar mensagem, está à disposição para responder aqui as perguntas sobre botnet e sobre segurança. Mais algum comentário? Alguém quer complementar? Não, eu queria só falar essa questão da porta 587, né, que mudaram do 25 para 587. Sinceramente, para mim é uma medida completamente paliativa que só vai levar um tempo até os bots serem reconfigurados para usar essa porta. Ou não, assim, teve alguma coisa a mais com a porta? Não, aconteceu isso realmente, né? Demorou um pouquinho, só que ela se adequou. Então ela, se não conseguir mandar via 587, ela vai encontrar outras formas, com certeza. Rapidinho, a minha opinião em relação a essa mudança de porta não é que a 25 deixou de ser utilizada. A 25 deixou de ser utilizada pelos clientes de e-mail. Então, o que normalmente você faz é restringir um pouco mais o acesso da porta 587. Então, vamos dizer assim, só conecta na porta 587 os meus usuários da minha rede local ou os meus usuários autenticados pela VPN, se for usuário remoto, ou, na pior hipótese, os usuários conectados por SMTP Out. E a minha rede interna eu posso até deixar em Open Relay, se for o caso. E a 25 eu só recebo conexão de um MTA, normalmente, um SMTP comum, que vai passar pelo Domain Key, que vai passar pelo SPF, que vai passar por uma Greylist, por aí vai, aí dá uma aliviada no recebimento de e-mails. Mas eu achei que valeu mudar a porta, sim. Pelo menos qualificou qual tipo de cliente é para cada porta. Apesar de não ser o nosso assunto da botnet, mas só para explanar um pouquinho. Realmente facilita. Uma coisa que dá um pouco mais de segurança para o usuário da botnet, que eles se conectam via VPN com a outra máquina. Isso aí dá uma camada de segurança a mais e a partir dali ele faz o comando da botnet. Eu peguei alguns casos assim que os caras faziam tipo uma VPN com um software chamado Hamac, se eu não me engano. Aí ele fechava a VPN com a máquina infectada e dali ele começava a brincadeira. Isso aí também é um nível de segurança a mais que esses caras pensaram na hora de fazer essa botnet.
Deixa eu colocar uma pergunta aqui para vocês pensarem, a gente discutir um pouco sobre isso aqui, que é a migração para IPv6. Será que a realidade vai mudar, vai piorar, já que agora a gente não vai ter mais, supostamente não tem mais NAT, e aí todas as máquinas vão estar ligadas direto à internet? Isso, será que vai piorar a situação? Eu acho que muda pouco. Piora sim, mas piora muito pouco. Porque a ideia da botnet, ela vai fazer um canal entre o desktop e o controller dela. Então, sobre essa perspectiva, não muda nada, porque o canal que ela está fazendo para o controller já vai sofrer NAT, então não tem problema. A fragilidade do usuário não muda de IPv4 para IPv6, a fragilidade dos servidores mal configurados, de repente é um ponto que vai mudar no IPv6, que como é uma coisa muito nova, a probabilidade dos administradores terem uma maturidade um pouco mais baixa na hora de configurar os servidores e serviços, precisar ter um tempinho para aprender, para tomar um pouquinho na cabeça para poder fazer as coisas direito, eu acho que sim, vai dar uma dificultada, mas o fato de todos os IPs, mesmo que possam ser endereçados, acho que não muda muita coisa não. Diminui, vai ficar um pouquinho mais fácil, mas nem tanto mais fácil do que é hoje, não. Não muda tanto assim, não. Pelo menos posso estar errado, mas é a impressão que eu tenho. Legal, a ideia é exatamente trocar alguma ideia sobre esse item do IPv6 e como é que isso ia impactar no funcionamento das botnets, né, sobre isso. Gustavo, Roberto e Martinelli, quiser comentar alguma coisa também? Na verdade, eu tinha essa pergunta, se o IPv6 impactaria alguma coisa, que eu vi que ele vem implementar mais umas questões de segurança para tentar inibir esse uso incorreto, digamos assim, da internet, né? Agora, eu não tenho conhecimento técnico sobre o que o IPv6 implementou de novo. Cara, eu acho que o IPv6 vai dar um pouquinho do que falar ainda, porque as ideias que eles tiveram de implementar tem muita coisa que já dá para embolar ele. Vamos dizer assim, o IPv4 ele tem, sei lá, acho que uns 20 anos, até mais de 20 anos de maturidade. Então ele já foi esfregado um bocado e ainda de vez em quando acha algum buraquinho dele. O IPv6 ainda precisa remar um pouquinho para chegar, para tomar esses esfregas. Tem um grupo que lançou até um pacote de ferramentas de security de IPv6. Posso até postar o link aí para o pessoal ver. Depois tem bastante coisa para brincar com o IPv6. Eu acho que agora nós estamos no pior momento do IPv6, porque muita gente está com o IPv6 e não sabe que está. E daí é o pior jeito que tem. Dá para você fazer um bocado de bagunça em redes corporativas ou residenciais que estão com pilha dupla e a galera nem sabe que o IPv6 está rolando. Dá para divertir bastante. Esse é um problema. Mas, assim, voltando à questão do IPv6, assim, acho que, para quem está nos assistindo também, acho que a gente podia, assim, pelo menos dar algumas opiniões de vocês sobre como se proteger, né, principalmente administradores de rede que estão hoje tendo que administrar vários computadores na sua rede local. Como é que eles podem, ou que cuidados eles podem ter, ou precisam ter, para poder evitar até que sua rede seja amplificadora dessa situação? Como é que eles podem se preocupar com isso, né? Algumas dicas de segurança para eles. Eu tenho uma, que é uma regra de segurança que eu sigo há muito tempo, e sempre que eu posso, eu compartilho com quem, quando tiver oportunidade. Não tenha o que você não precisa. Se você não está usando IPv6 na sua rede, desabilite, não deixe a pilha dupla. Só passe para a pilha dupla se você realmente for usar. Porque quando você for começar a usar IPv6, pelo menos você já vai endereçar suas máquinas. Porque deixar elas sem endereço, para quem não sabe, o DHCP não é mais um serviço, ele já passou a ser uma facilidade do IPv6. Então você pode trocar os endereços e entregar endereços em redes IPv6 facilmente. Então o cuidado é
para quem tá administrando rede hoje e ainda não está migrando para IPv6, desabilite. O Windows, GPO no registro, Linux nas configurações das interfaces, macOS X, eu não sei, que tem muito tempo que eu não futuco ele. Mas é por aí. Uma boa dica. Gustavo Roberto, alguma sugestão? Sim, cara, tem um link legal para quem tiver curiosidade de saber as botnets ativas, não ativas, onde estão e tal. Existe um site chamado https://zeustracker.abuse.ch. Aí, se você digitar um /monitor.php, então você vai conseguir ver todas as botnets, pelo menos Zeus e Citadela, ativas no momento aí. E, inclusive, com bastante máquinas brasileiras infectadas. Conseguiram pegar o endereço aí? Eu acabei de botar lá, Roberto, lá no na nossa página lá do SecurityCast, lá do Facebook, no facebook.com/secast, está lá. Quem quiser seguir lá o endereço, já está no link lá do acesso ao SecurityCast de hoje. Tá? Legal. Bom, algum comentário, alguma a mais? Cara, em princípio sem comentário, mas diga lá, Giovanni. Não, eu tô querendo saber se tem alguma dúvida lá no Facebook. Não tem não, eu estou acompanhando aqui, pelo menos ninguém postou dúvidas não. Hoje o SecurityCast a gente teve um problema na semana passada e hoje a gente fez meio extemporâneo aqui o SecurityCast, acabou ficando, acho que o pessoal não estava muito ligado, estava mais preocupado no 15 dias, na próxima semana, por isso que ficou um pouco mais devagar aqui a questão, né? Acho que foi por causa disso lá. Mas todavia isso depois vai lá pro site, né? Então a tendência é o pessoal acompanhar de lá e talvez postar alguma pergunta, né? Exatamente. E se o pessoal quiser, até a gente volta nesse assunto num próximo SecurityCast, né? Para conversar com mais pessoas, não tem problema nenhum não, sobre isso aqui. Né? Muito bem, pessoal. Alguém quer complementar com alguma outra sugestão sobre as botnets? Claro, em princípio, para mim está tranquilo. O ideal seria que tivesse perguntas, né? Eu tenho uma pergunta aqui. Em termos de, por exemplo, o bot, se ele fizer, ainda que ele esteja na botnet, enfim, se ele fizer algo ilicitamente, né, assim, tanto criminal ou penal ou civilmente, você tem a possibilidade jurídica de responsabilizar, né, o desenvolvedor, enfim, até a pessoa que contratou aquele serviço. Agora eu pergunto, em termos de perícia forense, como é que seria para se achar a rede ou o bot, enfim, para se achar o agente da conduta? Bom, existe uma forma, é muito difícil, como é que é isso? Normalmente o que eu tenho visto é uma colaboração dos provedores junto com as empresas para monitoramento do tráfego, identificação dos agentes, né? E principalmente dos elementos controladores através da monitoramento de tráfego. Aí você identifica os servidores e aí daí para frente você identifica ou fecha os servidores ou coisa parecida. Não sei se eu me corrija se tiver alguma coisa enganado em relação a isso, Giovanni ou Gustavo Roberto aí. Não, mas aí você está falando para inibir, para pegar o dado, para pegar quem fez, enfim. Tem ou não tem como? Porque o bot ele envia uma tarefa feita ou ele não envia? Depende do cracker ir lá e conferir se ele fez o programado. Na verdade, ele manda um comando, né, para as bots, né? Daí você, na verdade, pegar os milhares lá de clientes ou bots é mais difícil. Você identifica os usuários e até limita. O que eles normalmente atacam mesmo são servidores que geram os comandos para os bots. E esses servidores são identificados através de monitoramento de tráfego, né? Daquele tráfego conhecido que é para um bot suspeito, eles vão lá e identificam onde é que está o servidor, normalmente. Não sei se tem alguma outra situação.
Gustavo, eles podem também enviar comandos ou parte de comandos, porque assim, vamos supor que precisa de 10 bots para um comando fazer sentido. Também tem essa possibilidade. Então, por exemplo, para você pegar o que um fez, você tem que pegar pelo menos umas 10 máquinas para ver como é que foi o comando total, digamos assim, a saída do comando. Porque assim, cada bot gera um pedacinho do comando e no final eles têm o resultado final. É assim que eles têm feito nessas botnets mais evoluídas. Entendi. Pessoal, eu publiquei lá também no nosso Facebook a dica do Giovanni lá das ferramentas de segurança para IPv6. O link também está lá no nosso Facebook. Quem tiver interesse lá, o link já está lá disponível. É uma outra questão interessante, o Martinelli, que as botnets, algumas, elas ficam varrendo o Twitter e esperando que os donos delas digitem códigos, né? O código normalmente é uma coisa encriptada que só eles mesmos conhecem e a botnet, ao ler aquele comando, ela vai saber, por exemplo, que tem uma atualização nova, que tem novas funcionalidades, então ela lê o comando no Twitter, vai no site que tem um pacote novo e implementa. Então é um negócio muito bem construído. É uma inteligência muito bem aplicada, né? Ou mal aproveitada, né? Eu estou postando aqui para colocar lá no Facebook um vídeo do YouTube de uma apresentação que teve, eu comentei no podcast anterior, uma apresentação que teve no B-Sides Las Vegas, que aconteceu no começo do mês passado, em que o cara que está fazendo a apresentação, ele demonstra a construção de um malware de bot CNC. E tudo bem que a apresentação dele, o foco dele é do bypass de antivírus, mas para demonstrar a simplicidade, ou vamos dizer assim, a facilidade que se tem para construir uma botnet bem simples. E daí para o pessoal ficar achando que é coisa de cara que está lá na Deep Web, que está em canais escusos do IRC, mas você vai ver que as informações necessárias para a construção da botnet estão bem mais acessíveis do que a maioria pensa. Vamos pensar assim, um programador normal poderia fazer uma botnet sem uma dificuldade muito grande. Não só fazer, como pular os antivírus. Que aí começa a questionar se o antivírus realmente serve para alguma coisa além de gastar CPU e memória da sua máquina. Eu também vi uma coisa da OWASP, se eu não me engano, de Los Angeles, que os caras têm um capítulo por lá, e eles apresentaram um paper de técnicas de detecção de botnets baseadas na nuvem. Muito, muito interessante o vídeo do cara. O cara é um pesquisador da Rússia, se eu não me engano, e o cara, eu recomendo fortemente assistir a palestra do cara, quem se interessar por esses assuntos, porque é bem interessante. Depois eu posso postar o link aí para vocês. Pessoal, esses links assim de indicação de material, de pesquisa ou até vídeo mesmo, para postar lá no Facebook do SecurityCast, para o pessoal poder utilizar, consultar. Eu tenho postado todos os links que a gente conversou hoje, já estão todos lá no nosso Facebook. Quem tiver interesse pode entrar lá no facebook.com/seccast e acompanhar os links, estão todos lá embaixo da divulgação desse SecurityCast de hoje, né, sobre isso. Bem, pessoal, acho que se alguém tem mais algum comentário, senão a gente podia passar já para a outra parte aqui do SecurityCast, onde cada um aí pode destacar uma notícia do mundo da segurança aí que o impressionou, chamou a atenção durante as últimas semanas aí, né? Quem quer começar? Alguém tem alguma sugestão? Hoje eu vou falar na frente que eu vou quebrar o Gustavo Roberto agora, que é o Brute Force no iCloud.
Eu não... Maldito. Não queria Ah, falar isso. Todo mundo ia falar isso, todo mundo. o Fala mais aí. legal foi a tirinha que eu vi hoje que mostra um cyberativista querendo privacidade na internet. Privacidade na internet é quando vazou a foto das celebridades nuas lá. Cadê? Me mostra aí, me mostra aí. Uma coisa é fato, assim cara. no chão. Hã? Os caras não devem conhecer a Playboy. Vaza a foto, os caras, oh meu Deus, e aí agora? Mas a Playboy tem tudo lá, velho. Cara, é aquela coisa do proibido, né? O cara hackeou o iCloud, pegou a foto nua da mulher, que a mulher sem maquiagem, sem Photoshop, né? Talvez é por isso. E foi por uma coisa bem ridícula, né? Brute Force. Não, é brute force no HTTP Basic. Pois O pior é. de tudo. Que é uma discussão, de repente, que a gente pode até colocar como um assunto para um outro podcast, que é falando sobre o Single Saigon. Que dá bastante para discutir, que o pessoal quer um domínio para ter só um usuário e uma senha, e acaba caindo no negócio desse aí, bem bacana, igual do iCloud. Mas isso é papo para outro Eu podcast. particularmente tenho bastante medo do SSO. Porque quando cai tudo de uma vez? Bom, você nivela por baixo, né? O pior acesso vai ser a sua melhor segurança. Não adianta ter Kerberos num lado e do outro lado tem HTTP Basic, igual foi o iCloud. Uhum. E aí, Roberto, Gustavo Martinelli, algum comentário sobre notícias de segurança das últimas semanas aí? Eu queria fazer um comentário aqui de uma notícia, na verdade, uma ação civil pública que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo ajuizou, foi o promotor Marcelo Zenkner, em que ele pediu a remoção dos aplicativos Secret e Crypt do Google Play, da loja da Microsoft e da loja da Apple Store. Além disso, também ele solicitou que fossem removidos o aplicativo dos smartphones para os usuários que já tivessem baixado. E a liminar foi deferida pelo juiz. Eu acho que a indenização é uma multa diária de R$20 mil, se eu não me engano, né? Isso aí. Até para o usuário que tiver instalado? Não, para as lojas. Se não tirasse do ar os aplicativos. Cara, Isso, mas no pra Secret, por exemplo, não tinha nada de secreto. O cidadão foi lá, criou lá 1000 contas fake, linkou todas e fez um monte de amigos, e com poucos cliques ele conseguia descobrir a mensagem de quem era. Tem até um vídeo na internet, o cara explicando como é que ele fez isso aí. Bem, O Não Salvo fez um post no site dele falando disso aí. Mas então, isso aí vai daquela teoria que a maior distância entre você e qualquer pessoa do planeta são 6 pessoas, né? exatamente. Uhum. Então, assim, eu entendo, mas juridicamente você argumentar isso como prova de que foi aquela pessoa que postou é muito vulnerável. Uhum. Você precisa chegar no dado, né, no famoso IP, na mensagem. E aí eu tive a conversa com o Gilberto, até acho que pode falar, né, o Gilberto? O laudo, né, que baseou. Gilberto? Morreu. Estou aqui. Não, a ideia, basicamente, acho que o promotor quis falar é exatamente para proteger aquelas pessoas que não têm esse conhecimento, não têm essa disponibilidade de conhecimento de descobrir quem são as pessoas que falam ou que colocam. Na verdade, até eu vendo, né, todo o processo, o aplicativo Secret, agora falando do Secret especificamente, ele não é um aplicativo ruim. Na verdade, ele foi lançado com um objetivo claro nos Estados Unidos, que era permitir que as pessoas pudessem colocar seus segredos, né, públicos, de forma pública, sem que ele se identificasse. O problema é que aqui no Brasil, o aplicativo tomou um outro rumo completamente diferente, que era as pessoas começam a falar mal dos outros. BR. Tipo assim. Entendeu? E aí, o que aconteceu? Esse foi o problema do aplicativo aqui no Brasil. Nada assim, contra o aplicativo especificamente, mas o uso que ele foi feito aqui completamente desvirtuado.
Mas aí, Gustavo Roberto, alguma divulgação? Cara, bom, da minha parte, só li uma entrevista de um cara. Na verdade, esse final de semana, na semana passada, na verdade, teve o Secure Brasil, e nela um cara da F-Secure, chamado Mico, falou sobre as vulnerabilidades da urna eletrônica brasileira, ou possíveis vulnerabilidades, né? E falou que todo mundo já sabia, né? Que a urna pode sim ser violada, que ela está sujeita a ataque, e falou um monte de coisa sobre isso, e um link interessante sobre esse assunto é o Diego Aranha falando sobre urnas eletrônicas no programa, se eu não me engano, do Danilo Gentili. Foi bastante interessante, bem Isso aí. esclarecedor. Foi uma entrevista muito boa mesmo. Aí. Bom, Gustavo Roberto, tá tranquilo? Tranquilo, cara. Pra mim é basicamente isso. Não, ok. Bom, a notícia que eu vou destacar aqui, na verdade a notícia que eu ia destacar era o que mesmo que o Giovanni já tinha falado, que era o vazamento das informações lá da Apple. Mas teve um assunto que me chamou a atenção também, na questão de segurança, foi a criação, por um grupo de hackers, de um concorrente do Skype. Na verdade, não é só um concorrente do Skype, é uma ferramenta de comunicação peer-to-peer criptografada, que permite uma série de coisas, inclusive tráfego de e-mail, né, tráfego de chat, né, tráfego de conteúdo peer-to-peer, chamado de TOX, que segue mais ou menos a mesma linha do Tor. Bem interessante. Por enquanto, eles criaram uma ferramenta usando esse protocolo TOX para comunicação via chat, né, mas agora a ideia é que depois eles evoluam isso para outras comunicações criptografadas peer-to-peer. Acho que é uma ideia interessante, porque nessa questão de privacidade, o que é importante, acho que é a questão da criptografia mesmo. Sem criptografia é difícil de você manter a privacidade no ambiente da rede, né, para isso. Então, assim, essa foi a minha notícia que me chamou a atenção essa semana que passou aí. Alguém quer fazer mais algum comentário sobre isso? Não, pra mim tá de boa, cara. Tranquilo. Acho que por aí. Beleza. Bom, então eu vou aqui começar agradecendo aqui os meus companheiros aqui que dividiram comigo aqui o webcast, né, o Gustavo Roberto, o Gustavo Martinelli, o Zanol. Agradecer também a quem acompanhou aqui nosso bate-papo aqui. Lembrar que tudo isso que a gente está conversando aqui tem uma integração através do Facebook. Quem quiser acompanhar a gente nos lançamentos, novidades, mandar perguntas e sugestões de novos temas lá na página do facebook.com/seccast. Tem também aqui no YouTube, youtube.com/securitycast, tem lá a gravação, daqui a pouquinho essa gravação do webcast vai estar lá disponível. E temos também uma página no eMasters, no emasters.com.br/perfil/securitycast, né? O nosso próximo webcast vai ser no dia 8, né, daqui a uma semana. E aí já voltamos de novo aos eventos quinzenais, né, e até lá a gente vai estar disponível lá uma pequena votação aí de temas para colaboração, né, para o nosso webcast. No mais, agradeço aí o pessoal, boa noite, e aí eu vou abrir para o pessoal se despedir também. Gilberto, vai abrir votação para o tema, para o próximo webcast? Vamos abrir, pelo menos até uma quinta-feira, mais ou menos, a gente tem uma votação aberta, né, e a partir de quinta, mais ou menos, a gente fecha e aí divulga o tema já para as pessoas se prepararem e para mandar até perguntas, se quiser mandar perguntas antecipadas para o webcast, já é possível através do Facebook. Ok. Beleza. Bom, pessoal, obrigado aí, pessoal que assistiu a gente nessa discussão de botnet. Boa noite. Vamos participar agora para eleger o próximo tema. Que a gente possa trazer algum conteúdo para vocês aqui, até vocês participarem também mais uma vez. Obrigado, boa noite. Um abração para todos também. Até a próxima. Boa noite.
É isso aí, galera. Um abraço, espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, eu recomendo que mande perguntas e tal. E para ajudar a gente também a fazer um podcast melhor, né? Porque quando vocês participam, a qualidade sobe bastante. Então, quem puder enviar pergunta, sugestão e tal, nós estamos à disposição. E é isso aí, Gilberto. Falou então, pessoal. Boa noite a todos e até o próximo SecurityCast. Um grande abraço. Boa noite.